Fala galera do canal, tudo bem? Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que era testes hidrostáticos, né? Como realizar testes hidrostáticos em vasos de pressão. Então, quer saber mais? Fica comigo! Já se inscreveu no canal? Se você ainda não fez isso, faça isso agora mesmo. Isso ajuda a gente a divulgar os nossos vídeos, né? Na verdade, quando você se inscreve no canal, compartilha e também comenta com o pessoal dos seus relacionamentos aí, do seu grupo de técnicos, né, engenheiros, isso ajuda a divulgar os nossos vídeos e também o nosso canal. Na verdade, o canal NR13 Descomplicada, ele já está aí no ar, né? Esse é o 11º vídeo, então ele já está um pouco mais de 2 meses no ar. E ele é o único canal que tem tratado de forma constante desse tema, desse assunto, que é NR13. Então isso ajuda muito a gente a manter aí, a persistir, né? A manter isso no ar, tá certo? Obrigado por você ter compartilhado e ter se inscrito no canal. Vamos então para o nosso tema. A semana passada nós demos início a esse tema, que é como se realizar testes hidrostáticos, né, em vasos de pressão e caldeiras. Na verdade, a gente já observou que a norma ela fala sobre testes hidrostáticos de fabricação, então é realmente uma responsabilidade do fabricante de fazer todos esses testes, né, hidrostáticos antes mesmo de fazer a venda ou fazer a entrega do equipamento. E é interessante isso que nós acabamos vendo na semana passada. Quem não assistiu o vídeo, volte lá e assista, né? Que lá falou da norma ASME, qual é o código, o item da norma ASME que fala sobre qual é a pressão de teste hidrostático, né? Só relembrando, 1,3 vezes a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Então os fabricantes já devem fazer isso e fazer a entrega do seu equipamento com a placa de identificação. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, um equipamento, né, que a gente usa, é um vaso de pressão que a gente usa para fazer testes e para fazer também treinamentos e workshops. Nós usamos esse aqui no workshop. Ele tem uma placa de identificação e mostra aqui a pressão do teste hidrostático de fabricação, né, que é 19,5 kgfm por centímetro quadrado. Agora, essa pressão, né, não significa que se foi feito o teste hidrostático na fabricação, como é esse caso, nunca mais você precisa fazer o teste hidrostático, a não ser que ele passe por alguma intervenção, né, e seja realmente necessário fazer esse teste. Quando se passa por uma intervenção e o equipamento já é muito antigo, né, você já tem um tempo muito grande de uso, alguns anos até de uso do equipamento, o profissional habilitado ele pode então avaliar a situação como um todo e definir se ele vai fazer o teste hidrostático após o reparo, né, após a manutenção, na pressão de fabricação, ou se ele vai usar talvez simplesmente a PMTA. Em vez de fazer 1,3 vezes a PMTA, ele pode usar simplesmente a PMTA ou até mesmo a pressão de trabalho, né? Então, para algumas caldeiras que têm muito tempo de uso, a gente já aplica a pressão de trabalho como a pressão de teste hidrostático anual, né? Porque como é feito muitas manutenções todos os anos nas caldeiras de grande porte, então a gente já aplica o TH com a pressão de trabalho. Então, se uma caldeira de 21 kg de trabalho, a gente simplesmente faz o TH com essa pressão, porque isso não vai, talvez, trazer nenhum tipo de sobrecarga para o material que já é bem antigo, tá certo? Então eu acredito que isso aí ficou claro, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre esse assunto e agora a gente está tratando deste assunto também. Eu tenho aqui comigo também, no meu computador, eu trouxe aqui um desenho, né? Onde a gente fez um projeto de alteração e reparo de um trocador de calor, onde teve reparos nas soldas dos espelhos e também substituição das tubulações do trocador. Vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês aqui no computador, então. Bem, pessoal, como eu havia dito, né, esse aqui então é um trocador de calor, onde foi feito um projeto de alteração e reparo. Esse projeto ele consiste em substituir esses dois espelhos, né? Então será feita essa solda aqui, né?
O processo de soldagem é o TIG, processo TIG. Esse aqui é os detalhes das juntas soldadas, certo? Para colocar então esses dois espelhos. E também foi feito a troca de todos esses tubos de aço inoxidável, né, onde eles estão sendo colocados no espelho, tá certo? Esses tubos eles também receberam uma soldagem após o mandrilhamento, né? Eles foram mandrilhados e depois soldados. E aí foi feito o teste hidrostático. O teste hidrostático é esse daqui, né? Como vocês podem ver, a pressão de teste é de 14 quilos, né? Então você tem uma pressão de 14 quilos, que é a pressão de teste, pressão de inspeção, o tempo em horas, a pressão de teste e o tempo, né? Se é lentamente ou não. Aqui a parte lenta e aqui a parte do teste, tá vendo? Como vocês podem ver, você tem uma subida da pressão até a pressão de teste hidrostático, deixa pelo tempo do teste, que nesse caso aqui foram meia hora, né? Desculpa, 60 minutos de duração. E depois você baixa a pressão para uma pressão de inspeção, avalia se tem algum tipo de vazamento. Caso não tenha e a pressão do manômetro não baixou, você baixa então a pressão de uma forma mais lenta, tá certo? Aqui as fotos dos manômetros, foram utilizados 2 manômetros nesse teste, tá certo? Foi colocado aqui também os códigos dos manômetros. Os manômetros eles precisam ter a certificação. Então aqui nós temos o manômetro, né, que é uma conexão reta de glicerina. Eu vou mostrar para vocês o manômetro. E ele tem essa certificação. A certificação dele tem que ter uma rastreabilidade RBC, tá? Para ser válido. Então é isso aí. Aqui eu acho que ficou claro para vocês qual é o processo. Então é o par que mandou fazer o teste hidrostático e depois tem que apresentar a calibração do manômetro, tá certo? Bem, então conforme vocês viram aqui, né, no computador, eu tinha um desenho onde foi feito um projeto de alteração e reparo, onde substituímos os 2 espelhos e também toda a tubulação. Só foi usado então a carcaça externa do equipamento. Para isso foi feito então um teste hidrostático, né, para garantir que realmente não tinha nenhum tipo de vazamento de uma câmera para outra. Esse teste hidrostático, nesse caso aqui, nós usamos a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, para fazer o teste, que já é o suficiente para garantir que realmente não vai ter nenhum tipo de vazamento, tanto na parte mandrilhada como na parte de soldagem, né, que foram executadas. É claro, pessoal, que aqui a gente não está tratando do assunto par, né, projeto de alteração e reparo. Então vocês viram só, eu mostrei somente o desenho para vocês, para que vocês entendam quais foram as tratativas, ou qual foi o reparo que foi executado, tá? O par, que é o projeto de alteração e reparo como um todo, ele vai ser tratado num outro vídeo futuro, tá certo? Agora, é interessante que ainda surgem algumas dúvidas, né? Então, nós falamos, por exemplo, num vídeo passado sobre o teste hidrostático de fabricação. Agora, nós estamos falando sobre teste hidrostático de equipamentos que estão sendo corrigidos ou alterados, né? Ou até mesmo reparados, que sofreram projetos de alteração e reparo. E no caso, né, aí surgem outras dúvidas, né? No caso, 3 dúvidas que a gente vai tirar de vocês aqui hoje. Primeira, o que tem que ser feito com testes hidrostáticos de equipamentos importados ou que vêm lá do exterior para cá, né? Eles passam por teste hidrostático lá, e aí, eu tenho que fazer de novo aqui ou não? Uma pergunta que surge. Outra pergunta, o profissional habilitado que aparece lá, o PH, né, quando fala sobre a fabricação, qual que é esse PH? É o responsável pela empresa fabricante? É o responsável pelo projeto? Ou é o responsável pela inspeção inicial, né? Outra questão é sobre testes pneumáticos, né? Então, equipamentos que passaram por testes pneumáticos, eles devem sofrer o teste hidráulico ou hidrostático agora na inspeção inicial? Essas 3 perguntas nós vamos ver direto aqui no item de perguntas respondidas, né, do Ministério do Trabalho. Vamos ver então? Bem, pessoal, conforme eu havia dito, né, nós vamos responder essas 3 questões. A primeira é a pergunta número 12, olha lá.
De acordo com o item 13.543, os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a teste hidrostático em sua fase de fabricação com comprovação por meio de laudo assinado por profissional habilitado e ter o valor da pressão de teste fixado em sua placa de identificação. Todo vaso de pressão enquadrado ANR13 fabricado no exterior e que tenha sido submetido a teste hidrostático durante a sua fabricação, com documentação comprobatória e acompanhamento de profissional local, ou seja, lá no exterior ele sofreu o teste hidrostático, foi acompanhado por um profissional local lá, um engenheiro, ele deve ser submetido a novo teste quando chegar ao local, ao seu local de operação no Brasil? Essa é a pergunta então, vocês entenderam? Um equipamento que foi feito lá nos Estados Unidos ou na China, foi acompanhado, foi feito o teste hidrostático, né? 1,3 vezes a pressão máxima admissível, no caso, conforme o ASME. Ele deve, quando chegou aqui, foi instalado, ele deve ser feito novamente o teste hidrostático? A resposta é sim, né? Então aqui, ó, a resposta é sim. E aí a gente entende o porquê lá, com execução dos seguintes vasos, com exceção dos seguintes vasos, ó. Fabricado sob encomenda, com especificação técnica definida pelo proprietário e comprovada por documentação recebida, que deve ser aprovada pelo responsável técnico formal do proprietário, registrado no CREA. Então, na verdade, esses que são fabricados conforme encomenda e foi definido todos os parâmetros conforme o proprietário, esse proprietário ou registrado no CREA, né, esse técnico, ele fica responsável. Então, nesse caso, não precisa fazer de novo. E em outro caso também, que é a fabricação seriada, né, certificada pelo Inmetro. Então, se tem um fabricante de compressor da China que fabrica e é certificado pelo Inmetro, né? Na hora que chega aqui no Brasil, nesse caso, não é necessário fazer teste hidrostático. Em todas as outras situações, sim, né? São necessários, então, fazer a execução do teste hidrostático. Outro item que eu queria mostrar para vocês é a pergunta de número 21, que é essa aqui, ó. Vasos de pressão submetidos a ensaios pneumático ou hidropneumático na etapa de fabricação, de acordo com o código de projeto, precisam ser submetidos a teste hidrostático para atendimento ao item 13.5431 da ANR? A resposta é não, né? Não por quê? Porque durante a etapa de fabricação, os ensaios pneumáticos ou hidropneumáticos são considerados equivalentes ao ensaio hidrostático, desde que executados de acordo com o código de projeto, utilizando assim na fabricação do vaso de pressão. Então não precisa, né? Fez uma vez o hidropneumático ou pneumático, não precisa fazer o teste hidrostático, que ele é equivalente, tá certo? E o outro item que eu queria mostrar é a pergunta 26, né? Que é essa, ó, de acordo com os requisitos, né, do item 13.543, os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a teste hidrostático em sua fase de fabricação. De novo, falando aqui, ó, com comprovação por meio de laudo assinado por pH e ter o valor da pressão de teste afixado em sua placa de identificação. O pH citado neste item é o pH responsável pelas inspeções de segurança da NR13? A pergunta é essa, né? A resposta é não necessariamente. Tá vendo? Por que não necessariamente? Para vasos de pressão fabricados no Brasil, o profissional habilitado citado nesse item 13.543 é o engenheiro responsável técnico do fabricante dos vasos, de acordo com o sistema do CONFEA-CREA. Para vasos de pressão importados, o pH citado no item 13.543, pode ser o engenheiro responsável técnico do importador dos vasos de pressão, de acordo com o sistema que é CREA-CONFEA, tá? Ou o pH da NR13. No caso, nenhum dos dois fez o teste hidrostático, aí sim o responsável pelas inspeções de segurança de NR13, no caso a inspeção inicial, fará esse teste e será o responsável, tá certo? Acredito que deve ter ficado claro aí, então, essas respostas. Bem, então ficou claro aí que em todos os casos o teste hidrostático ele é de grande importância e deve ser feito, né? Então, imagina que um equipamento novo, ele tem que ser feito obrigatoriamente pelo fabricante. Isso tem que ser cobrado, viu, gente? A gente não pode fechar os olhos para isso. O fabricante ele é obrigado a fazer esse tipo de ensaio. Se o dono do equipamento
ele recebe o equipamento sem essa documentação do teste hidrostático, automaticamente ele vai ter que pagar para fazer outro teste hidrostático. Aí você está perdendo dinheiro, então você fique atento quanto a isso. O fabricante de qualquer vaso de pressão deve, por obrigatoriedade, entregar o relatório de teste hidrostático para você, tá certo? Caso o equipamento seja muito antigo e ainda agora você está colocando em regularização esses equipamentos, nesse caso, se não foi feito na fabricação e nunca foi feito nesse meio tempo, um teste hidrostático certificado claro, né, que tenha um certificado, aí tem que ser feito também. Aí é uma vez só que você faz esse teste hidrostático, o profissional habilitado ele vai avaliar então a situação de caso a caso e ele pode indicar aí talvez uma pressão um pouco mais baixa do que a pressão de teste hidrostático de fabricação, para não colocar o vaso de pressão numa situação de risco maior, né? Talvez colocando ali uma pressão excessiva, né? Sem ter necessidade, porque é um equipamento que já trabalhou muitos e muitos anos, tá certo? Tenho aqui comigo, eu esqueci de mostrar, mas os manômetros, né? A gente costuma usar esse tipo de manômetro, que é o manômetro glicerinado, que é melhor para fazer os testes hidrostáticos. Eu mostrei também algumas fotos dos equipamentos que a gente utiliza na semana passada. Quem não viu pode voltar lá no vídeo da semana passada e avaliar isso, né? Que é muito interessante também. A gente não tem equipamento para pressão, a gente aluga essas bombas, né? Para fazer o teste de pressão, que é o teste hidrostático nos vasos de pressão, tá certo? Queria agradecer mais uma vez vocês, né? Dizer que eu sou muito grato aí por vocês estarem vendo os vídeos, estarem se inscrevendo no canal também. Compartilhe, se inscreva, isso é muito importante pra gente, novamente, eu vou falar isso. E fiquem com Deus, estamos aí na semana que vem com um novo tema, um novo vídeo, tá bom? Forte abraço!